O nosso estudo de hoje é a lição 62 do livro Seara dos Médiuns, Discernimento. Encarecendo a prática do bem por base da cooperação com os instrutores desencarnados no campo mediúnico, não será lícito esquecer o imperativo da educação. Não somente ajudar, mas também discernir. Não apenas derramar sentimento, como quem faz do peito cofre aberto, tirando preciosidade a esmo, mas articular raciocínios, aprendendo que a cabeça não é simples ornamento do corpo. Coração e cérebro sintonizados na criatura assemelham-se de algum modo ao pêndulo e ao mostrador no relógio. O coração, à maneira do pêndulo, marca as pulsações da vida. Entretanto, o cérebro, simbolizando o mostrador, estabelece que as indicações do trabalho em que se conjugam, um não vai sem o outro. Tornemos ao domínio da imagem para a clareza do assunto. Operário relapso não encontra chefe nobre. Empregado, escrevente inculto não se laureia em provas de competência. Enfermeiro bisonho complica assistência médica. Aluno vadio é problema para o professor. Na mediunidade, quanto em qualquer outro gênero de serviço, é indispensável que o colaborador se interesse pela melhoria dos próprios conhecimentos, a fim de valorizar o amparo que o valoriza. Tarefa mediúnica sustentada através do tempo não brota da personalidade, exige burilamentos, disciplina, renunciação e suor. A educação confere discernimento, e o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. É por isso que Jesus avisou no Evangelho: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras. É ainda pela mesma razão que o Espírito da Verdade recomendou a Allan Kardec gravasse na codificação do Espiritismo a inovidável advertência: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Eu vou procurar aproveitar aqui e fazer um pouquinho da mesma maneira que o Emmanuel faz. Vamos lembrar aqui de uma coisa. A gente quer fazer a caridade, mas a gente tem que saber como fazer a caridade. Eu me lembro que quando a gente começou a fazer o trabalho de entrega de comida a moradores de rua, no início é um trabalho que o mais fácil é você conseguir reunir um grupo de trabalhadores, distribuir tarefas, você faz o feijão, você faz o arroz, e o outro faz um ensopadinho de batata, cenoura com carne moída, ou com um pedaço de carne, frango, tudo bem. Agora tem que arrumar uma pessoa para doar quentinho, depois montar as quentinhas, botar em alguma caixa de isopor, e depois alguém com um carro para ir para a rua para entregar. Essa, por incrível que pareça, é a parte mais fácil. A parte mais difícil é você aprender com o tempo que você não pode levar qualquer comida para eles, porque o estômago deles não está mais tão acostumado com temperos fortes, então você pode estar fazendo muito mal a uma pessoa. Uma vez nós levamos um médico com a gente para tentar dar atendimento médico, principalmente, e foi no inverno, quando a gente fez isso. E aí a médica, doutora Aline, se ela me ouvir aí, ela vai saber que eu estou falando dela, ela prescreveu remédios para gripe para uma pessoa. E aí, quando chegamos na semana seguinte, os moradores de rua nos chamaram e falaram assim: não dá mais remédio para ele não, porque quando vocês viraram as costas, ele tomou tudo de uma vez, quase que teve que ir para o hospital fazer lavagem estomacal. E a gente começou a descobrir algumas nuances que cada trabalho vai ter, que você só aprende quando você vai fazer mesmo. Então, todo trabalho que você vai desenvolver, ele precisa, sim, de uma préviazinha teórica, mas precisa principalmente do conhecimento prático para que a gente possa estar conhecendo totalmente. O Emmanuel, ele parte do princípio da educação para que a educação dê discernimento. E um dos requisitos daquela pessoa que ela descobre que ela tem essa capacidade mediúnica e quer colocar essa capacidade mediúnica à disposição, quer utilizar essa grande força da natureza para a prática da caridade, para o seu desenvolvimento também, para a sua saúde mental e física também, porque a gente sabe que a mediunidade mexe com o físico também, o mental manda no físico. Então o que acontece? Primeira coisa, você tem que estudar, você tem que pelo menos
ter uma noção do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médios. Depois, quer complementar, vamos pegar lá No Invisível, de Leon Denis, vamos pegar o Devassando o Invisível, da Dona Ivone Pereira do Amaral. Enfim, livros que vão iniciar e colocar a gente dentro desse universo. É claro que vai ter muita coisa que a gente vai ler só para efeito de curiosidade, só aquilo que disser respeito única e exclusivamente à experiência que a gente estiver tendo é que vai realmente chamar a atenção. Eu estou querendo dizer que você vai ver lá pneumatografia. Pô, tem esse nome bonito. O que é isso? É escrita direta. Isso eu nunca vi. Isso não me interessa. O que está acontecendo comigo agora é que eu estou vendo ou estou ouvindo. Aí você vai dar muito mais atenção ao fenômeno que está acontecendo com você. Mas a gente precisa, de primeiro lugar, de estudo para poder compreender e depois compreendendo, através do estudo, que a reforma íntima de quem é médium ela é imprescindível. Então o Emmanuel vai usar umas palavras aqui, ele vai ter um momento que ele vai falar assim, né, precisa de renúncia, exige burilamento, disciplina, renunciação e suor. A tarefa mediúnica sustentada através do tempo, ela não brota da personalidade, ele está dizendo aqui para a gente. E a educação vai conferir discernimento. Porque, mais uma vez, existe a educação teórica. Tá? A gente lê esses livros que eu falei aqui, no mínimo, né? Que a gente vai lendo outros. Tem uma coleção escrita pelo Carlo Bacelli, por exemplo, né? Mediunidade de vida, mediunidade e trabalho, mediunidade de sexo, são livrinhos pequenininhos. O nome do espírito é Irmão José. São livros maravilhosos para falar sobre mediunidade. A gente vai encontrar na doutrina espírita, na bibliografia do Chico Xavier também, do André Luiz, nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, livros maravilhosos, muito livro. Mas, além disso, vai ter a prática. A prática vai estar ensinando o que a gente? Vai estar ensinando a gente que, por exemplo, lugar de trabalho mediúnico é na casa espírita. Ah, mas eu estou sentindo a influência do espírito dentro da minha casa. Eu tenho que criar maneiras de quebrar essa sintonia, de falar educadamente, como se a gente estivesse falando com uma pessoa que está encarnada, falando, meu amigo, aqui é o meu momento de lazer com a minha família, o trabalho mediúnico é lá na casa espírita, no horário tal ou tal. E daí a gente cria alguns mecanismos comigo que funcionou muito bem. Em primeiro lugar, porque quando a gente começou o trabalho de desobsessão, ele era sexta-feira, e logo depois, lá no Leon Denis, depois na sexta-feira sempre tem alguma atividade, um aniversário, alguma coisa. É muito difícil, né? A gente acaba tendo uma vida social muito agitada. Quando passou para quarta-feira tinha futebol. Eu começava a ver futebol depois do trabalho e realmente me desligava totalmente do trabalho. Hoje continua sendo quarta-feira o trabalho para a gente. Mas depois, quando passou para terça-feira, teve uma época que foi terça-feira, e a gente ficou, não, peraí, então qual é a maneira de quebrar esse vínculo? Uma boa música, um bom programa de televisão, tem que ser alguma coisa que realmente te pegue de uma maneira que você esqueça realmente aquela influência e só vai lembrar dela e só vai dar atenção a ela quando estiver no trabalho mediúnico, como, sim, o que eu estou falando é dessa maneira mesmo. A gente às vezes não chega em casa depois do trabalho e fala, não, agora a coisa do trabalho eu só vou ver amanhã, agora é meu momento de descanso. E isso vai fazer bem para a nossa saúde mental e saúde física mesmo. É condição ali imprescindível. A gente sabe que uma vez ou outra a gente vai acabar abrindo uma exceção para trazer coisas do trabalho para dentro de casa para os momentos, mas isso tem que ser excepcional. É uma vez ou outra. Que aqui na minha casa não vai ser o lugar de eu trazer coisas do meu trabalho profissional para cá. Né? Tem que ser excepcional. Então vai ter exceções? Vai ter exceções, mas a gente vai aprender. Precisa de educação teórica e prática. E para encerrar, a gente vai lembrar que os espíritos normalmente aproveitam nossa bagagem cultural, intelectual. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aumenta a nossa capacidade também de raciocínio, mais a gente se coloca à disposição deles com mais recursos. Então, isso por si só já é um motivo para a gente entender por que o Espírito de Verdade fala assim, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.